Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, verso 72. Todos acharam na Bíblia? Marcos 14, versículo 72 diz: E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém. Pai, nós queremos ouvir tua voz essa noite. Mais do que isso, Senhor, nós precisamos ouvir tua palavra. Ela é o alimento para a nossa vida. Ela é o sustento verdadeiro para nós, Pai. Por isso, fala ao nosso coração, nos alimente esta noite, Pai. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, porque não sou capaz de ministrar a Tua palavra sem o auxílio do Teu Espírito, sem a direção e a unção do Senhor sobre a minha vida. E é o que eu te peço nessa hora: usa-me, Senhor. Usa a minha vida através do Espírito Santo, na unção do Senhor, para que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos e ministrar a cada um de nós, porque todos precisamos da Tua palavra e da direção que ela traz para a nossa vida. Dá-nos direção essa noite, Pai. Traz verdades que libertam de erros, de enganos do nosso coração. Que a Tua palavra tenha este poder essa noite sobre nossas vidas, de trazer libertação. Eu te peço isso orando com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto é o texto de um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, em que o apóstolo Pedro nega por 3 vezes que conhece Jesus, que já alguma vez tem ouvido falar dele, ou que tem andado com ele, e ele veementemente por 3 vezes faz essa negação. Isso ficou bastante conhecido, né? Até mesmo por quem não liga muito para a palavra de Deus, mas conhece esse episódio. E a Bíblia diz no desfecho desse acontecimento que Pedro, ao lembrar das palavras de Jesus, ao lembrar do aviso que Jesus tinha lhe dado, ele chorou. O texto que a gente leu aqui diz que ele desatou a chorar quando caiu em si, se derramou em lágrimas naquele momento. A gente já falou aqui, a igreja, algumas vezes, sobre a diferença que existe entre arrependimento e remorso, né? Eu lembro que na semana passada ouvimos aqui uma palavra espetacular do pastor Glauco, né? A respeito desse tema, e é sempre bom a gente guardar esse conhecimento e esse entendimento para a nossa vida. Há muita diferença entre arrependimento e remorso, porque o remorso traz tristeza, o arrependimento também traz tristeza. Foi exatamente o texto que foi usado pelo pastor Glauco. Remorso e arrependimento, os dois têm como consequência uma tristeza dentro do coração. Nisso se parecem muito, não é? Mas a diferença substancial é a causa, a razão, o motivo dessa tristeza. E isso é o que diferencia o arrependimento e remorso. O remorso é a tristeza pelo mal que fazemos a nós mesmos. É a tristeza, muitas vezes, pelo medo das consequências que vamos enfrentar por causa das nossas atitudes. Então o remorso vem como uma tristeza contra mim mesmo, contra o mal que eu me causei ao fazer alguma coisa, não é? E aí, amados, isso realmente não produz uma transformação na vida das pessoas. Então, o remorso é um sentimento que parte das nossas emoções para nós mesmos. Ele fica restrito ao âmbito da nossa vida, dos nossos sentimentos. Ele não tem nenhuma conexão com Deus. Uma pessoa pode ter remorso de alguma coisa que fez e nem por isso ter uma ligação com Deus ou ter um pensamento a respeito de Deus. O remorso está, então, diretamente ligado ao âmbito da nossa própria vida. Agora, o arrependimento já difere substancialmente do remorso por causa, primeiro, da sua ligação com Deus
ele é produzido pela ação do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz: o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Remorso não leva em conta pecado, arrependimento leva em conta, porque o Espírito Santo traz a revelação do que é pecado, do que realmente desagrada a Deus. E então, por causa dessa revelação, o arrependimento também gera uma tristeza, mas não pelo que eu fiz comigo mesmo, mas sim pelo que eu fiz a Deus. Então, no arrependimento, Deus entra na história, porque é uma obra inicialmente do Espírito Santo, que ao nos convencer, nos mostra o que é pecado, nos mostra o que é juízo e o que é justiça. Então, a tristeza certamente vem também acompanhando o arrependimento, mas me leva a pensar em Deus e não a pensar em mim mesmo. Então, ele nos leva a lembrar do mal que nós praticamos e quanto esse mal ofendeu a Deus. Essa é a obra do Espírito Santo na hora que nós nos arrependemos. Ele nos faz lembrar de Deus. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas. Jesus falou sobre isso. E uma das coisas que ele nos faz lembrar é de quanto o nosso pecado ofendeu a santidade de Deus. O quanto as nossas atitudes foram ofensivas contra Deus. Então, o arrependimento produz essa tristeza, mas nos faz voltar para Deus. Enquanto o remorso produz uma tristeza muito parecida, mas me faz voltar para dentro de mim mesmo. E muitas vezes a pessoa é consumida pelo sentimento de remorso. Então, enquanto o arrependimento me traz vida e me traz salvação, o remorso me traz morte. O remorso faz com que muitas vezes a pessoa seja conduzida à morte e até ao suicídio. Nós temos no exemplo bíblico aqui dois acontecimentos parecidos. O acontecimento de Pedro, que eu acabei de narrar para você, que após ser confrontado pelo olhar de Jesus e lembrar das suas palavras, pela ação do Espírito Santo que o fez lembrar, ele então tem um arrependimento e chora amargamente por causa disso. Mas logo depois nós encontramos no mesmo contexto Judas, alguém também que traiu Jesus, traiu sua confiança e fez o mal a Cristo, e logo depois também é tomado por uma tristeza. Só que no caso de Judas, essa tristeza se chama remorso, porque não houve arrependimento, não foi conduzida por Deus, nem o levou a Cristo, muito pelo contrário, o levou à morte. E a história bíblica conta para nós qual foi o fim de Judas, ao tentar contra a sua própria vida. Então, no caso de Pedro, ele se arrependeu, porque por ação do Espírito Santo, que o lembrou das palavras de Jesus, ele chora amargamente por causa dessa lembrança, não do mal que ele fez a ele mesmo, porque naquilo que ele dizia, não conheço Jesus, ele estava no popular querendo livrar a sua cara, querendo se livrar de qualquer responsabilidade por uma ligação com Cristo. Mas isso fez chorar porque o Espírito Santo lembrou das palavras que Jesus havia dito a ele. Então ele chora profundamente porque, convencido pelo Espírito Santo, que o faz lembrar de tudo aquilo, o leva a se arrepender diante do Senhor pelo mal que ele estava fazendo a Deus. Veja, ele está fazendo um bem a si mesmo, porque ao dizer que não conhece Jesus, ele está livrando sua cara, ele está se livrando de sofrimento, ele está fazendo um bem a si mesmo, mas ele se arrepende apesar disso, porque está fazendo um mal a Deus, enquanto o remorso só pensa no mal que fez a si mesmo. Esse é o caso de Judas, e essa é uma grande diferença. Então, eu queria olhar para você, com você, essa noite, o arrependimento de Pedro. O que aconteceu, o que se processou naquele momento, que a Bíblia descreve aqui de maneira tão simples, não é? Ele olha para Jesus, vê Jesus olhando para ele, lembra de tudo que disse Jesus, e então arrepende-se e chora amargamente. No que ele pensou naquele momento? O que a gente pensa na hora de um verdadeiro arrependimento? Quando ele vê Jesus olhando para ele, irmãos, o que passa pela cabeça de Pedro? Porque é importante entender arrependimento. Porque o arrependimento, ele não serve, vamos dizer assim, só para que eu seja salvo.
Veja, todos que são salvos se arrependeram dos seus pecados. Amém? Todos que são salvos se arrependeram. Mas eu te pergunto, você se arrependeu dos seus pecados anteriores ao conhecimento de Cristo e por isso foi salvo? Mas depois de conhecer Cristo, você nunca mais pecou? Aconteceu com alguém aqui? Nunca mais cometeu um pecado depois de conhecer Jesus? Será que tem alguém que passou por isso? Não. Nós pecamos. Embora não vivamos mais na prática do pecado, a Bíblia afirma isso para nós, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecais, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas pecados eventualmente surgem na nossa vida. Não como prática, mas como acidente de percurso. E quando pecamos, estamos neste momento diferente de Pedro? Quando um cristão comete um pecado, queridos, é diferente depois da salvação? A única diferença é a constância e a frequência. Porque aquele que é salvo não vive pecando, mas, eventualmente, por acidente, acontece o pecado. Mas o pecado deve promover a mesma reação, porque a solução para o pecado é o mesmo arrependimento. Não é diferente o arrependimento na sua essência nem na sua consequência. Então, aquele que peca depois da salvação também precisa se arrepender. Você acha que não? Precisa ou não? Quem peca depois da salvação também tem que se arrepender. E ao se arrepender, passa pela mesma tristeza, porque é o mesmo problema. Pecado, é o mesmo problema, irmãos. Quando eu peco depois de salvo, eu estou fazendo o mesmo que Pedro fez. Eu não sou melhor nem pior do que Pedro. E eu posso notar isso pelo episódio, pelo que eu conheço da nossa vida, irmãos. Ao pecarmos, estamos ofendendo a Deus da mesma maneira. Estamos renegando a Deus da mesma forma. E Pedro, ao fazer isso, eu imagino que deve ter passado pela sua cabeça. Ele, naquele momento, percebeu que estava negando, que conhecia, que tinha andado, que tinha tido comunhão com o seu Senhor, com aquele Jesus que ele aprendeu a admirar durante os anos que ele conviveu com o Senhor. E ele acabara de dizer que simplesmente não o conhecia. Irmãos, quando nós pecamos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Qualquer que seja o pecado, depois da salvação, o crente, quando peca, está dizendo a mesma coisa, como se eu não conhecesse o Senhor. Como se eu estivesse negando que um dia andei com Ele, que um dia Ele me salvou. Como se eu estivesse negando qualquer tipo de relacionamento com Ele. A traição é a mesma. Dizemos, Pedro traiu Jesus, mas quando eu e você pecamos, nós estamos traindo Jesus da mesma maneira, irmãos. Então, ele certamente deve ter refletido sobre isso. Eu traí o Senhor. Eu neguei aquele que me acolheu, não é? E ele, de repente, lembrou também de tudo aquilo que Jesus fez por ele. Ele chora amargamente, não é só pelo olhar, mas pela lembrança. A memória lateja dentro de nós quando fazemos algo errado e lembramos de tudo que Deus investiu na nossa vida, de tudo que passamos até chegar a esse momento. Eu imagino Pedro lembrando dos privilégios que ele tinha com Jesus. Porque veja, queridos, Deus ama todo mundo igual, né? É verdade. Mas Pedro desfrutou de um privilégio. Se você ler o Novo Testamento, os Evangelhos, você verá o nome de cada um dos apóstolos. Há outros discípulos não citados pelo nome, mas que também trabalharam para Jesus. Ele enviou esses discípulos às cidades, eles também expulsaram demônios. Havia muita gente junto a Jesus no seu ministério, vamos dizer assim, naquele momento. Não apenas os 12, mas outros 70 que certa vez foram enviados. Tudo isso a Bíblia está mostrando para nós. Mas no meio de todos eles, 3 nomes se destacam. Quem são?
Pedro, Tiago e João. Várias vezes você vai ler na Bíblia esses três nomes sendo ditos de maneira destacada. Então, veja, ele recebeu algo a mais do Senhor. Uma posição de privilégio. Porque, primeiro, foi um dos primeiros apóstolos a ser chamado por Jesus. Foi um dos primeiros. Foi um daqueles iniciais que o Senhor chamou, não é? Então, ele recebeu uma posição de destaque. E eu fico olhando para nós. Nós que fomos chamados por Deus, também recebemos de Deus uma posição de destaque, irmãos. Recebemos de Deus salvação, investimento. Deus investiu na nossa vida. A gente fica pensando, não, eu acreditei em Deus. Mas eu também digo, Deus também acreditou na gente. Sabia disso? Deus investiu em nós. Ao nos salvar, nós recebemos um investimento da parte de Deus, não é? E como é que nós reagimos a essa posição? Veja, Pedro deve ter lembrado naquele momento de tudo que Jesus fez por ele, irmãos, para chorar amargamente naquela dor do arrependimento. Leia comigo Mateus 17. Apenas alguns exemplos de como Jesus distinguia Pedro. Mateus 17, versículo 1 e 2, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? A Pedro. E a quem mais? Os irmãos Tiago e João. E os levou em particular a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quando da transfiguração de Jesus, nesse evento espetacular, só Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de testemunhar isso. Jesus não mostrou isso a nenhum dos outros, mas esses três foram chamados num canto para testemunhar esse evento, esse acontecimento. Isso é um privilégio, né, irmãos? Quer ver mais? Mateus 26. Mateus 26, 36 e 37. Mateus 26, versículo 36 e versículo 37. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Aí o verso 37 diz: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Ele levou todos os discípulos até um ponto, mas ali adiante, aonde ele foi orar, ele só levou Pedro, Tiago e João. Veja, ele desfrutava desse privilégio de um relacionamento mais íntimo com Jesus, irmãos. Veja Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 37 e versículo 38. Marcos 5, 37 e 38 diz: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e aí vai o texto por diante, né? Eles choravam e pranteavam. Quem ele levou para aquele momento crucial, quando estava para ressuscitar aquela menina? Pedro, Tiago e João. E os outros ficaram lá, estavam com ele, mas até aquele ponto eles foram. Dali para diante, só quem foi? Pedro, Tiago e João. O que é que isso mostra para nós? Mostra o privilégio que ele tinha. Irmãos, nós como cristãos temos um privilégio enorme também. Nós temos um tratamento diferenciado da parte de Deus. Primeiro porque nos tornamos seus filhos. Como diz a Bíblia lá em João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Recebemos um privilégio que nos distingue da maioria das pessoas. Então, quando nós pecamos, eu creio que a coisa é mais séria, irmãos. Porque pecamos já depois de ter um conhecimento dado por Deus de muitas coisas que com privilégio nos concedeu de conhecê-lo, de ter intimidade com ele, de estar mais próximo dele. É o caso de Pedro, é muito parecido com o caso de um crente que peca. Porque tem privilégios, conhecimentos que outros não têm. Desfrutam mais intimamente da presença de Deus, irmãos. Então, esse é o nosso caso, queridos. E o que acontece com Pedro? Pedro, apesar de tudo isso, ele vai negar que conhece Jesus.
Ele deve ter lembrado também naquele momento que Jesus avisou a ele. Jesus disse para ele exatamente o que iria acontecer. Veja, não foi algo que aconteceu de surpresa. Não sabia. Pequei. Não. Ele foi avisado explicitamente por Jesus. Vamos ver? Lucas 22. Veja só, Lucas capítulo 22, versículo 31 e versículo 32. Lucas 22, verso 31 e verso 32. Está escrito: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus falou de uma futura conversão de Pedro, porque até aquele momento Pedro ainda não tinha de fato se convertido, apesar de andar perto de Jesus, apesar de ouvir Jesus. É aí o que eu digo muito aos irmãos, queridos: frequentar a igreja não quer dizer que alguém se converteu. Estar ouvindo pregações dias após dias, semanas após semanas, não quer dizer que alguém se converteu. Uma das evidências é esse texto. Quando te converteres, então, Pedro, seja uma bênção, apacente as ovelhas, esteja firme, porque naquele momento ele diz: Satanás requereu você para te peneirar, mas eu roguei por você. Ele deve ter lembrado dessa advertência que Jesus fez a ele. Jesus avisou tudo o que iria acontecer. Veja só o versículo 33 desse texto aí que a gente acabou de ler. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Qual a resposta de Pedro quando ele é advertido? Não, Senhor, deixa comigo, deixa que eu chuto, deixa que é comigo mesmo, está tudo bem. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu irei contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Eu sou o cara, é o que ele responde. Esse excesso de confiança é que deve ter feito com que ele pecasse daquela maneira, irmãos. Esse excesso de pensamentos a respeito de si mesmo, esse excesso de consideração a respeito de si próprio, deve ter feito com que Pedro caísse nessa cilada do maligno. Veja, e Jesus advertiu, Jesus avisou, e mesmo assim, por esta infantilidade, por esta imaturidade de achar que ele é bom, de achar que ele sabe lidar com as situações, ele então cai dessa forma terrível como aconteceu. E aí eu pergunto a nós cristãos, fazendo novamente esse paralelo entre o pecado de Pedro e o nosso pecado depois de salvos. Nenhum de nós que peca, em qualquer pecado, e não há diferença de pecado, pode dizer assim: não sabia, Deus não me avisou, eu não sabia, coitadinho de mim, pequei. Nenhum de nós pode dizer isso, porque Deus tem nos advertido, semana após semana, na sua palavra, nos ensinando o que é certo e o que é errado, nos mostrando o caminho que devemos andar. Então, quando pecamos, é com todo o conhecimento prévio que nos foi dado, igualzinho com Pedro. Quem aqui não sabe que Satanás luta contra a nossa vida? Quem de nós não sabe que Satanás está tentando contra nós, querendo nos derrubar? Quem não conhece o versículo que diz que Satanás anda em derredor rugindo como um leão, procurando alguém para devorar, e esse alguém somos nós? Todos nós sabemos disso. Assim como Pedro sabia, Satanás requereu você e vai te peneirar. É claro que todos nós sabemos que Satanás também não está satisfeito com a nossa vida, e está querendo nos peneirar a cada momento. E Jesus está intercedendo por nós, como ele fez com Pedro. Ele diz: eu roguei por você, Pedro. E a Bíblia diz hoje no livro de Hebreus que o Senhor está à destra de Deus e intercede por nós. É a mesma situação. Por quem Jesus intercede? Pelos crentes. Então nós vivemos a mesma situação. Conhecemos, sabemos o perigo, o mal, sabemos o mal que vem contra nós, sabemos o que é certo e errado. Jesus está intercedendo por nós, mas no entanto, eventualmente,
ainda caímos. Eventualmente, ainda pecamos. E tudo isso deveria passar pelo nosso coração, ao termos a consciência do pecado. Porque eu creio que a grande diferença que há no pecado de um crente, amados, é que o mesmo Espírito Santo que nos convenceu para a salvação é aquele que continua nos convencendo do pecado. Aquele que faz com que o pecado em nossa vida, quando chega a ser realizado, ele incomode de tal maneira o nosso coração que nos leve, como Pedro, a esse arrependimento de amargura de alma, de chorar amargamente pelas lembranças de todo o benefício que recebemos do Senhor. Veja Marcos capítulo 14, um pouquinho antes do texto que a gente leu, Marcos 14, 29, conta a mesma história. E diz o texto: disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Olha o que ele chega a dizer. Marcos dá um detalhe que o outro texto não dá para nós. Marcos traz um detalhe, além de dizer, não, eu vou para a morte, eu vou para a prisão, eu faço tudo pelo Senhor. Pedro ainda é abusado de dizer que é melhor do que os outros. Ele ainda diz, olha, ainda que todo mundo peque, eu não peco. Ainda que todo mundo te negue, eu não, eu jamais, Senhor. Quantas vezes o nosso procedimento é assim? Nós só vemos pecado nos outros. E dizemos, como é que pode aquela pessoa fazer isso, sendo cristã, estando na igreja? Mas na hora que é você que faz, aí você não comenta nada, não é? Mas dizemos muitas vezes, eu não, ainda que todo mundo, menos eu, de forma nenhuma, eu jamais faria isso. E foi exatamente o que ele disse que não faria, o que ele fez. Amados, ele fez um voto. Ele disse, eu não, Senhor. Quantos de nós aqui já fizemos votos? Já prometemos coisas a Deus? E simplesmente não fizemos, né? Simplesmente não cumprimos. Ficou por isso mesmo. Ficou tudo bem. Não, não ficou tudo bem. Nunca fica tudo bem. Algum prejuízo sempre há, irmãos, nesse tipo de palavra que dizemos com tanto ânimo, com tanto entusiasmo. Não, eu jamais, de forma nenhuma. Serei fiel, fiel para sempre. E depois, irmãos, o que acontece? Com Pedro aconteceu isso. E eu imagino que entre o momento que ele olhou para Jesus e o momento que ele chorou amargamente, deve ter passado aquele filme da vida dele com Jesus. Aqueles momentos que passam na nossa mente como um flash, lembrando de tanto bem que recebemos, de tantas coisas boas que Deus nos fez, de tantas bênçãos, de tantos privilégios, de tantas palavras, de tantos ensinamentos, e mesmo assim fizemos o que não devíamos ter feito. E foi esse sentimento e essa lembrança colocada pelo Espírito Santo que leva Pedro não a ter remorso, mas a se arrepender profundamente do que estava fazendo. Amados, olhando para isso, eu queria perguntar para nós essa noite, como é que está a nossa vida cristã? Será que nós temos que chorar por arrependimento de alguma coisa também? Será que Deus está nos lembrando de algum erro, de alguma falha, da qual nós temos também que nos arrepender? Como é que está o nosso progresso na vida cristã? Como é que tem estado a nossa caminhada com Deus? Como é que estamos vivendo pela fé, como diz a Bíblia? Será que nós também temos sido negligentes com a nossa própria salvação? Como eu posso ser negligente com a minha salvação? Andando por caminhos que Deus não quer que eu ande, fazendo coisas que Deus não quer que eu faça, não é? E veja, Jesus advertiu, e Jesus tem advertido a gente, e o texto precisa me levar a uma reflexão. Como é que eu tenho cuidado de mim mesmo? Como é que eu tenho cuidado até dos outros, não é? Porque eu posso ser negligente comigo e também com os outros. E tudo isso se reflete no meu relacionamento com Deus. Como é que está a minha comunhão com Deus? Eu, como cristão, tenho trazido glória para Deus ou vergonha para o Senhor? Porque, para quem olha de fora a narrativa daquele episódio, foi uma grande vergonha, um grande vexame. Veja, se você estivesse vendo um filme em que essa história fosse contada, esquece Pedro, esquece Jesus, mas alguém que pouco tempo antes do acontecimento, meia hora, uma hora, diz, não,
vou contigo para onde for, pode contar comigo, eu jamais, todo mundo te traz, menos eu. Daqui a pouco está lá, não conheço não. Jesus, você está com Jesus? Não, estava não. Que isso? Sai fora, está amarrado. Não, irmãos. Pouco tempo depois estava Pedro dizendo tudo isso. O que você sentiria com relação a esse personagem, não é? Que é capaz de fazer alguma coisa desse tipo? Só que este somos nós, quando pecamos, quando erramos, quando traímos a confiança daquele que nos salvou, daquele que nos privilegiou. Então eu pergunto, será que a gente também não precisa chorar pelos nossos pecados e falhas? Ou é simplesmente dizer assim, Deus perdoa, vamos em frente? Será que o arrependimento ainda faz parte da nossa vida cristã? Ou a gente vai achando que tem tal intimidade com Deus que não precisa mais se arrepender? E aí usamos uma célebre frase que alguns gostam de usar. Deus entende a minha fraqueza. Deus entende o meu pecado. Não, irmãos, o relacionamento de Deus com o pecado é sempre o mesmo, ele não muda. Não importa se você é salvo ou se você não é salvo. Relacionamento, a visão de Deus em relação ao pecado é sempre a mesma. Então a reação daquele que peca, não importa se é salvo ou se não é salvo, deve ser a mesma. Deve ser chorar e se arrepender. Deve ser realmente arrepender-se com choro diante do Senhor e diante da lembrança de tantos benefícios que recebemos do Senhor. Mas a verdade é que não temos realmente praticado isso. Não temos muitas vezes chorado por nossos pecados. Não temos muitas vezes lamentado profundamente uma falha nossa. Porque, queridos, temos a tendência de nos absorver com muita facilidade. Quando nos julgamos no tribunal da nossa consciência, somos sempre inocentes. Temos sempre um veredito favorável a nosso favor. Porque o juiz mesmo somos nós, né? A Bíblia diz que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Mas o problema é que o nosso julgamento é parcial. Quando nos julgamos, sempre nos perdoamos. Nunca nos condenamos, sempre nos absolvemos. Então, esse é o grande problema que temos enfrentado. E a gente começa então a dar desculpas para o pecado. A gente começa então a justificar o pecado, ao invés de nos arrepender. Quando erramos, erramos contra Deus. Quando pecamos, pecamos contra Deus. E o arrependimento é pelo mal que fizemos a Deus, não é pelas consequências que vamos sofrer. Se for pelas consequências, não é arrependimento, é remorso. Entende isso? Então, ao pecar e me lembrar do que fiz a Deus, isso deveria trazer para mim um verdadeiro arrependimento que produzisse lágrimas e mudanças e transformações na minha vida. Mas o que normalmente tem acontecido é que, ao invés de promover esse arrependimento, o pecado muitas vezes promove uma desculpa. A gente dá uma justificativa para o erro que cometeu. A mais famosa delas é: todo mundo faz isso. Né? Erramos, mas todo mundo faz isso. Não deve ser tão grave assim. Né? Eu pequei, mas foram as circunstâncias que me fizeram pecar. Foi o diabo. O diabo é o culpado universal, né? O diabo que me obrigou a pecar. O diabo obriga alguém a pecar, irmãos? Olha lá para o Éden e vê. Está lá a serpente conversando amigavelmente com Eva. Ela obrigou Eva a convencer Adão, os dois comerem o fruto? Ela botou um revólver na cabeça de Eva? Ela disse: come ou senão te arrebento? Não. O diabo não força ninguém a pecar. É ilusão a gente achar e atribuir ao diabo o pecado que nós cometemos, ou qualquer um comete. Foi o diabo que levou aquela pessoa a fazer isso, fazer aquilo. Não, o diabo só sugeriu, mas quem quis fazer foi ela. O diabo, senão seríamos inocentes. Não teria livre-arbítrio, não existiria nada disso. Né? Seríamos todos inocentes. Não, o diabo só sugere, mas quem faz e quem quer fazer sou eu e você. Nós queremos fazer. O diabo apenas dá a ideia. Mas quem compra a ideia, abraça a ideia e realiza a ideia somos nós. É o ser humano que faz isso. Mas quando a gente fica dando desculpas e culpando o diabo, ou então culpando os outros, né? Eu pequei, mas a pessoa me provocou. Me provocou, perdi a cabeça, deu um murro nela. E aí? A culpa é de quem? É da pessoa
É do diabo? Não, é da minha mão, então corta, né? De quem é a culpa? A culpa é nossa. E se a culpa é nossa, quem é que tem que se arrepender? Somos nós. Quem é que tem que chorar por ter, naquele momento, rasgado tudo aquilo que aprendeu de Deus? Naquele momento, ignorado todas as palavras que recebeu de Deus? Porque cada vez que qualquer um de nós peca como cristão, estamos naquele momento ignorando tudo que aprendemos, ignorando tudo que nos foi ensinado e fazemos aquilo que queremos fazer, a nossa vontade pura e simples, querendo realizar aquilo que sabemos que é errado. Então a gente começa a colocar a culpa sobre todo mundo que passa na nossa cabeça, menos sobre nós mesmos. Então, o nosso coração, irmão, às vezes está tão duro que a gente nem sequer acha que precisa se arrepender. Aí é o último estágio da perdição completa, né? da ignorância completa. É você, com um coração tão duro, achar que nem é pecado aquilo que você fez. Isso ainda é pior do que botar a culpa nos outros, porque aí é a cegueira total, é a alienação total. Achar que nem é errado aquilo que a Bíblia diz que é errado, achar que nem é pecado aquilo que foi feito de forma errada. Então o coração está muito duro, porque nem motivo para se arrepender ele acha que tem. E aí, amados, isso é um problema muito grande para nós, porque quando acontece dessa forma, aí nós não somos mais como Pedro. Aí nós somos muito piores, irmãos. Porque Pedro teve solução no seu arrependimento. Nesse momento, quando nem isso imaginamos ser pecado, aí nós somos muito mais parecidos com Judas nessa hora. E aí não somos um santo caído, mas sim um filho da perdição. Há uma grande diferença entre um santo caído e um filho da perdição. Pedro é um santo caído. Judas é um filho da perdição. A diferença está entre remorso e arrependimento. E isso Deus quer falar ao nosso coração. Porque quando as lembranças do nosso relacionamento com Deus, da palavra de Deus, de tudo aquilo que vivenciamos no Senhor, nos leva a um genuíno e verdadeiro arrependimento, com lágrimas, com pesar, pelo mal que fizemos a Deus e não pelas consequências que sofreremos a respeito disso, aí, amados, uma coisa maravilhosa acontece. Porque todo arrependimento produz algo muito bom da parte de Deus. Produz uma restauração. Produz uma reconciliação. Quando você era pecador e estava morto nos seus delitos e pecados, e você se arrependeu, a Bíblia diz que teus pecados foram cancelados. O escrito de dívida que pesava contra você foi anulado na cruz, como diz a palavra de Deus. E nesse momento Deus resgatou você para a presença dele, te deu acesso completo à sua presença, salvou você, fez uma coisa maravilhosa na sua vida. Então, sempre que há um arrependimento, as consequências são maravilhosas. E mesmo quando após a salvação, porventura, eu e você pecamos, se nos arrependemos, o mesmo processo acontece, só que com um efeito diferente, não mais para a salvação, porque já somos salvos, mas para a restauração da nossa vida, da nossa intimidade, para a limpeza da nossa consciência. Queridos, a coisa mais difícil do mundo é viver com peso na consciência. Ninguém consegue viver com peso na consciência. A consciência dói. E é isso que tem feito alguns até não terem mais consciência. São aqueles que chegam a um nível tal de pecado que já não tem mais nenhuma consciência para pesar. Já começam a fazer tudo no automático, né? Mas ninguém consegue viver com peso na consciência. Com peso na consciência você não dorme, você não vive, você não ama, você não tem paz. Tudo te acusa, tudo se volta contra você. A solução para não ter isso é o arrependimento genuíno e verdadeiro. Com choro, com lágrimas, pelo mal que você fez a Deus. Mas contrito e arrependido se volta para o Senhor, que é rico em perdoar, como diz a Bíblia, e está pronto a restaurar. Não somente a perdoar, mas a restaurar.
O perdão de Deus não é apenas do âmbito do perdão do pecado, mas da restauração do mal produzido por aquele pecado. Jesus, quando perdoa Pedro, ele mostra esse perdão a Pedro de maneira que Pedro não apenas seja perdoado, mas seja também restaurado como apóstolo, como homem de confiança de Jesus. Isso é diferente do que às vezes fazemos. Às vezes perdoamos uma pessoa, mas nunca mais confiamos nela. A gente diz que perdoou, mas nunca mais você confia na pessoa, você fica sempre com o pé atrás. Isso não é muito perdão de Deus, não é, irmãos? Você diz que perdoa a pessoa, mas sempre você olha para ela com aquela marca daquele pecado. Você sempre que olha para ela, lembra daquele tipo de pecado que ela cometeu contra você e você já fica, você não confia. Se ela te roubou, você não dá mais dinheiro na mão dela. Né? Se ela te traiu, você já não confia mais nela. É sempre assim que acontece. Mas o perdão de Deus não somente perdoa, como restaura a pessoa à condição original. Alguém que visse esse filme, como eu falei aqui, diria: Pedro não tem mais jeito. Quem mais vai confiar num camarada desse? Meia hora antes está dizendo: eu faço, eu aconteço, comigo não, comigo ninguém pode. Logo depois está aí esbravejando, dizendo que não conhece Jesus. Quem vai voltar a confiar numa criatura dessa? Jesus. Jesus vai voltar a confiar nessa criatura. Por isso que quando a gente peca, Jesus ainda volta a confiar na gente. Ainda acredita na gente. Ainda acha que a gente serve para alguma coisa. Embora para muita gente você não sirva mais para nada, porque você traiu Jesus, porque você pecou covardemente contra Ele. Mas o perdão de Deus vem com restauração e novas oportunidades para que a gente declare novamente o amor. E a gente conhece o texto lá em João 21, vou ler rapidinho com você. João 21, versículo 15 ao 17, o reencontro de Pedro com Jesus. Está escrito aqui, a partir do verso 15 do capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe perguntar, por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou Jesus. E 3 vezes agora Jesus dá a oportunidade dele afirmar. Mas afirmar agora com um pensamento, afirmar agora com conhecimento de causa, não mais de maneira irresponsável, porque lá atrás Pedro também afirmou: não, Senhor, estou contigo, não abro. A afirmação é com Pedro mesmo, irmãos. E às vezes é com a gente. Falar é com a gente mesmo. Eu faço, eu aconteço, eu sou bom, sou isso, sou aquilo. Quero ver na hora H. Falar é com a gente. Era assim com Pedro também. Pedro, para falar, era uma beleza. Para fazer afirmações era ótimo. Mas agora, numa situação diferente, ele está com Jesus naquela praia, comeu com Jesus. Imagino ele envergonhado, né? Meio cabeça baixa, sem querer encarar muito Jesus de frente, né? Com medo de dizer alguma coisa. Mas é Jesus que toma a iniciativa e diz para ele: e aí, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Porque foi isso que ele disse: eu sou mais do que os outros, Senhor. Ainda que todos venham te trair, eu não. Ele diz: sim. Jesus pergunta de novo: me amas? Sim. Terceira vez, aí ele já pensa um pouco mais. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu conheces tudo, Senhor. E as 3 vezes Jesus diz o que para ele? Cuida das minhas ovelhas. Jesus diz: você está restaurado à sua posição. Você está restaurado à utilidade. Cuida das minhas ovelhas. Faça a minha obra. Amados, o que é preciso para que isso aconteça? Arrependimento. Isso não é um bônus que Jesus está dando a Pedro. Isso é a consequência do seu arrependimento.
do choro amargo que ele manifestou diante de Jesus, quando viu o olhar de Jesus em direção a ele. Jesus ansiava por esse encontro com Pedro, para que pudesse pessoalmente restaurá-lo à sua condição original, mas agora ainda melhor. Porque desse pecado Pedro não caiu nunca mais, irmãos. Nunca mais Pedro negou Jesus. Quando chegou a hora de morrer, a tradição diz que Pedro morreu crucificado igual de Jesus, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele acreditava que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Mas nunca mais disse, não conheço Jesus, para se livrar da morte. Porque ele foi perdoado e foi restaurado por Deus, de maneira a se tornar melhor do que ele era antes. Se há pecado depois da conversão, há perdão, se houver arrependimento. Mas a cada pecado é menos um pecado. Você entende isso? A cada pecado é uma santificação nova na nossa vida, pelo perdão e pela restauração que Deus produz em cada um de nós. Então, queridos, tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece a respeito de Deus, só tem valor se a gente se lembrar disso. Se a gente se lembrar disso na hora, né, do pecado, e isso nos levar ao arrependimento. E a gente tem a tendência de esquecer tudo muito rápido. Ouvimos palavras, ouvimos pregações a cada semana. Se eu perguntar aqui o que eu preguei quarta-feira passada, ninguém sabe. Eu tenho certeza, talvez nem eu lembre. Porque a gente esquece muito rápido. Tudo passa de rápido demais e a gente acaba esquecendo. Os homens e mulheres que a Bíblia mostra para nós são pessoas sujeitas às mesmas fraquezas que todos nós. A Bíblia diz isso. Todos os personagens bíblicos são homens e mulheres, como nós. Não existia nenhum super-homem, não existia nenhum com poderes sobrenaturais, fantásticos. Não, todos eram de carne e osso, exatamente como nós. Então, alguns usam isto para dizer, então podemos pecar como eles. Sim, podemos pecar como eles. E a Bíblia mostra o pecado de todos eles, não mostra? Veja, essa vergonha de Pedro não foi escondida pelo evangelista. Ela foi mostrada, ela foi exibida, entende isso? O pecado de Davi não foi escondido, foi mostrado, foi exibido. Aí alguns dizem, todo mundo está sujeito a isso, veja, somos iguaizinhos, então podemos pecar como eles. Eu digo, sim, podemos pecar como eles. Mas eu pergunto, nós nos arrependemos como eles? Porque também mostra a Bíblia como foi o arrependimento de Pedro. Também mostra a Bíblia como foi o arrependimento de Davi. Como foi que Davi lidou com aquele pecado. Então a questão não é se a gente pode pecar como eles. Nós podemos pecar como qualquer pessoa, irmãos. Porque todos estamos sujeitos à mesma vida e às mesmas possibilidades de pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se o pecado acontecer, tem que ser por acidente. E mesmo que por acidente aconteça, requer arrependimento e lágrimas para perdão e restauração. A questão não é se pecamos como os personagens bíblicos, mas é se nos arrependemos da maneira como eles se arrependiam. Então, amados, chorar faz bem. Se é de arrependimento, essas lágrimas lavam a nossa alma e nos tornam limpos. É uma água que limpa a nossa vida. Se pecar, chora diante do Senhor. Se arrependa de todo o teu coração. Porque o efeito é o mesmo. A gente precisa disso. Mesmo depois de crente, mesmo depois de convertido. Que Deus te fale cada vez mais sobre isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Peça a Deus. Vem restaurar, Senhor. Diante do meu Deus, eu vou me quebrantar. Quebranta o teu E coração. permitir
palavra de Deus te mostrou a verdade, se ela te levou ao arrependimento, de alguma coisa que o Espírito Santo te lembrou nesse momento, de alguma coisa que o Espírito de Deus te convenceu do erro, do pecado, da justiça. Mesmo você que é salvo, se Deus falou ao teu coração, a Bíblia diz: não endureça o teu coração se você hoje ouviu a voz de Deus. É hora de abrir o coração para o arrependimento. É hora de se derramar na presença do Senhor, para falar com Ele do teu erro, do teu pecado. Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para não somente perdoar, mas para restaurar, para te dar uma nova oportunidade de viver melhor do que você era antes, porque é assim que Deus faz as coisas. Ele melhora a nossa vida a cada dia. Se você tem essa necessidade, coloque a sua mão no seu coração e faça junto comigo esta oração de arrependimento, de falar com teu Deus a respeito de algo que não tem agradado, e você sabe que Deus também sabe. Fala com Deus agora: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas. Eu me lembro, Senhor, da Tua palavra, eu me lembro de que eu já ouvi a respeito disso, eu me lembro, Pai, do que o Senhor já falou ao meu coração, de que isso está errado, e eu quero mudar, Pai, e eu me arrependo daquilo que eu fiz, ou tenho feito, ou tenho praticado. Eu quero, ó Deus, na Tua presença, derramar minhas lágrimas sinceras de arrependimento, para que o Senhor me restaure ao que eu era antes, para que eu possa viver melhor do que eu vivia antes, e para que eu seja ainda útil para o Senhor na Tua obra, para cumprir o Teu propósito e a Tua vontade. Pai, perdoa os meus pecados. Fala com Deus, fala com o Senhor, meu irmão, que Deus está aqui para te perdoar, Deus está aqui para te restaurar, para mudar a tua vida por completo, para te dar uma nova oportunidade de ser uma bênção na presença do Senhor. E assim Deus fará, para a glória do seu nome. E você será uma bênção, como foi Pedro, depois desse episódio. Cada vez que acontecer isso, volte-se para o Senhor e se arrependa de todo o teu coração, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor operou esta noite, Pai, na vida de cada um de nós, nos trazendo a verdade da Tua palavra. Abençoa os irmãos, Pai, com a Tua palavra, e que ela possa ser lembrada por nós a cada dia. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Louve ao Senhor mais uma vez. Peça a Deus: vem restaurar a minha vida, Pai.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glória ao teu nome, Pai.